atualmente é uma geração discipulada pelo TikTok, pelo Instagram e por Reels, né? Agora, quando a gente começa a entrar com um discipulado genuíno e verdadeiro, a gente começa a, de fato, mostrar a vida real. Eu gosto, gente, de verdade, eu recomendo muito esse livro, Verdadeira Comunhão. Ele fala sobre a verdade nua e crua da vida de igreja, que é, cara, ela vai promover ofensa em tudo aquilo que não se parece com Jesus. Então, eu tenho um dever bíblico, não só como pastor eu, mas a nossa comunidade de fé. O Everton chegou. O que a gente tem como dever com o Everton? Não é exaltá-lo, é servi-lo com o Evangelho. E o Evangelho liberta, o Evangelho cura, o Evangelho salva. Mas são as verdades do Evangelho, não a manipulação do Evangelho. Não. O que acontece, o Everton? As pessoas não sabem o que é o Evangelho. Acham que o Evangelho é algo que é uma boa mensagenzinha para deixar o homem feliz. Tá entendendo? O ego, né? O ego. Nós temos cristãos de anos que não sabem o que é o Evangelho. Se eu pergunto hoje para uma igreja o que é o Evangelho, poucos sabem responder. Poucos sabem responder. Tá entendendo? Por quê? A gente está saindo de um período de 1 mês sem rede social, né? A gente ficou 1 mês sem Instagram. E, cara, esse tempo me mostrou algumas coisas. Que sim, é uma distração. É uma distração. Instagram, TikTok. Eu não tenho, nunca tive TikTok. Nunca tive Twitter. Tá tudo bem se você tem, mas saiba usar. Instagram foi a rede social que eu mais usava, né? Aí fiquei um tempo sem. E vi, cara, como nos primeiros dias era uma parada meio instintiva. Era muito louco, né? Cara, é muito louco. Então, você meio que, tipo assim, tá sem nada pra fazer, o que você faz? Rola a rolinha que nem dos meus sonhos. Rola, vai pra cima, vai pro Reels ali. E, cara, eu sou um cara que intuitivo, né? É intuitivo, cara, é intuitivo. Mas isso denuncia quão fraca é a nossa devoção. Porque o caminho não é só vou viver sem Instagram pro resto da vida. Não é. A minha devoção é fraca e ela perde pro Instagram. É saber, né? A medida, né? É só saber a medida, cara. Agora, a nossa devoção é fraca e a gente faz Jesus perder pro Instagram, cara. É louco. Eu saí desses dias desse jeito. Eu falei assim, Jesus, eu sou tão fraco, cara, que você perde pro Instagram, cara. Tipo, e aí o que acontece? Esse discipulado do Instagram, ele só é resolvido com o discipulado real. Que é, o cara vai na casa do Everton e ele escuta umas boas de umas verdades bíblicas. Porque esse cara, geralmente, ele é um cara que ele quer mudar o mundo, mas nem trabalha. Já viu? Você já viu esse cara? Não é? Já. Ele é o que denuncia o pecado de todo mundo, mas não tem nenhum emprego. Tipo, então, a gente fala muito isso, mano. Você consegue dar tudo para Jesus se você tem algo para dar. Então, a mensagem profética tem sido corrompida, porque agora também tudo é profético e apostólico. Já viu? Sim. Mesa profética, cadeira profética, copo profético, podcast apostólico. Já viu isso? Então a gente vai usando uns termos e isso vai empobrecendo a nossa conversa, assim. E é justamente isso. Os profetas bíblicos, eles não anunciam uma mensagem, eles se tornam. Eles se tornam a mensagem profética. Todos os profetas. Todos. João Batista, ele encontra uma comunidade no deserto, ele lê Isaías 40, e as pessoas acham que ele tira Isaías 40 assim do bolso, né? Mas na verdade não, ele tem muito contato com os escritos de Isaías 40 e ele se torna a profecia de Isaías 40. Uma referência, né? Ele tem tanto contato com a mensagem profética de Isaías 40, daquele que prepara o caminho, que ele se torna a mensagem profética. Então, se tornar profecia não é resultado de vídeos do YouTube, mentorias proféticas, é contato vivo com a palavra e com uma comunidade. João encontra no deserto, né, uma comunidade e encontra escritos, que são a palavra. Então ele encontra uma comunidade e a palavra, e então se torna uma mensagem profética. Tipo, as pessoas querem ser uma voz profética alheios à comunidade e alheios à palavra. Eu converso com Deus, nas minhas conversas com Deus é exatamente isso. Senhor, eu tô ficando louco, né? Tô ficando louco porque
Fazem umas 3 semanas que eu venho numa dinâmica de trabalho, sabe, uma canseira, uma exaustão absurda. Tipo, antes de nós vir pra cá, eu recém tinha chegado em casa, eu te cumprimentei, Sim. ainda tava trabalhando Sim. hoje feriado. Eu me deitei na cama lá do meu filho e fiquei uns minutinhos pensando em nada, assim, sabe? Mas a minha mensagem com Deus era dizer, Senhor, tô cansado, tô exausto. E o Espírito Santo me disse, mas tu estava pedindo para mim trabalho há um tempo atrás, tipo, Exato. te decide o que tu quer. E eu disse eu conversando com Deus, eu digo, Deus, será que eu tô preparado realmente para viver uma profecia tua? Para ser uma profecia tua? Custa muito. Porque vai pegar hoje, eu sou casado, tenho um filho, trabalho para poder ter dinheiro, para poder ter a minha vida, né? E poder manter a minha vida, essa é a palavra. E os caras, tu vai pegar Jesus, ele dá uma ordem, não levem roupa. Exato. Sem não garantias. levem nada. E aí, tipo, eu falo muito do evangelho, as minhas orações têm sido, Senhor, que eu venha te amar em secreto, mesmo que eu declare em público. Sim. Eu falo, Deus, que o meu amor por ti aqui, né? Que o meu secreto é no banheiro da minha casa. Sim. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muito bom. Boa, né? Caraca, muito boa essa. Então, cara, as mensagens que eu trago pra igreja, elas saem de fato do banheiro da minha casa, sabe? Do meu banho e tal. E eu entendi muito isso no Senhor, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é de verdade, eu vivo isso. Sim. E entender, sabe, que, Senhor, eu quero que as pessoas, elas tenham uma vivência contigo, sabe? Mas será que eu estou disposto a te representar de verdade? A simplesmente abandonar tudo, a minha vida, Sim. meu trabalho e viver algo realmente contigo? Porque foi o que os discípulos fizeram, né? Sim. Não levaram nada. Sim. Sem garantias. E essa mensagem é muito romântica, mas na prática ela é muito difícil de ser vivida. Por exemplo, e eu experimentei um pouco disso, que foi a nossa saída de Juiz de Fora para o Maranhão, né? Quando a gente sai de Juiz de Fora, eu tenho que deixar a minha família, a minha esposa tem que deixar a família dela, a gente tem que deixar sobrinhos para trás, a gente tem que deixar pai, mãe, a gente tem que deixar, Everton, uma igreja que nasceu na sala da nossa casa. Tipo assim, é isso, entendeu? É romântico. Vai, levanta o sapato, bonito. Mas quando é no vamos ver, é outra coisa. Tipo, eu tenho que deixar a minha mãe, por exemplo, esses dias um primo meu estava passando muito mal. Um irmão, é o meu irmão. O que eu pude fazer? Orar. É isso. Eu pude ver ele. É louco, né? São as dores da missão. São as dores do encarnar a mensagem. Cara, o que eu faço? Esse ano vai ser o segundo que eu passo longe da minha família. Agora em dezembro que eu vou ver eles, mas eu estou há, 6, 7 meses sem vê-los. Isso porque eu ainda tenho muita condição de ir vê-los. A gente vai encaixando uma coisa em outra e vai. Mas o verdadeiro do fictício tem uma distância muito grande. Então, é doído demais. É penoso demais se tornar uma mensagem. Mas Deus é digno. Glória a Deus. O problema é que hoje a gente vê uma galera, né, que vou dizer assim, da rede social que acha que isso é fácil, né? Deus é digno, a lei sempre fala isso, o privilégio é maior do que o preço. O que eu ganho comparado ao que eu largo é nada. Porque a Bíblia me promete que aqueles que seguem a Jesus e são seus discípulos, nessa vida mesmo ganhará ainda mais irmãos, mais tudo que Jesus promete nas Escrituras. Eu esqueci qual o texto que fala sobre isso, mas os evangelhos falam sobre isso. Então, ainda nessa vida, Jesus me promete uma recompensa ainda mais as eternas. Então, o que libera esse estilo de vida na comunidade local? Ensinar a comunidade local a viver pelas recompensas eternas. A gente está semeando aonde a traça não corrói, onde são tesouros indestrutíveis. Então, quando eu deixo a minha família, eu não estou semeando nessa terra, eu estou semeando na era vindoura. Então, uma igreja que vive pelas recompensas eternas é a única que dá esse tipo de passo. Você está disposto a semear para ver algo na era vindoura? Então, o senso de escatologia, o peso escatológico, o peso de fim dos tempos, ajuda muito nesse movimento, no sentido de estamos semeando na era vindoura.
Nós vivemos pelo dia do tribunal de Cristo, onde ele vai voltar, vai distribuir galardão aos homens, aonde ele vai, aonde nós receberemos recompensas pelas nossas boas obras. Então, eu semeio nessa era, esperando colher na vindoura. Só que a gente não sabe esperar, tá entendendo? Então, dói muito, cara. Você não tá entendendo? Foram 3 dias de viagem para eu chegar no Maranhão. 3 dias de viagem. Eu passando um filme na cabeça. Eu fui embora no dia do aniversário de Juiz de Fora. Cara, sabe aquela... Guaíba. Sabe aquela cidade que você derrama lágrimas, chora, sonha em ver um avivamento naquela cidade? Cara, quando a gente estava experimentando um tempo muito bom na igreja, Deus manda a gente ir embora. Eita, a bateria do PC tá acabando. Acontece. Conecta pra mim que não. Então, cara, tipo assim, a gente... Deus mandar a gente embora de fora, Deus pedir um sonho que Ele mesmo colocou no coração. E a gente escutava muito claro, cara, vocês estão me entregando o Isaac de vocês, um filho da promessa. Eu prometi, eu dei, mas eu não vou prover o cordeiro. Vocês vão ter que dar. É louco, né? Porque vai pegar Moisés. Moisés preparou o povo, quando chegou para entrar na terra prometida. Ele preparou outra pessoa para ficar no lugar dele e ele não entrou. E essa foi, Everton, exatamente a palavra que Deus me deu. Para esse povo aqui nessa cidade, você preparou, entregou a palavra, gerou momentos de encontro, eles viram a minha glória. Agora é a hora de Josué liderar a terra prometida. Opa. Não é Moisés que leva, é Josué. Ai, meu Deus, eu não acredito, Jesus. Não acredito, cara. Cara, eu lembro, Everton, de eu passar noites e noites em lágrimas pela cidade. Noites e noites. O Ale, quando mudou para lá, pastores muito famosos do Brasil falaram assim, o que você está indo fazer em Juiz de Fora, cara? Deus, naquela cidade é muito difícil, não tem jeito não. E isso a gente pode falar de vários lugares ali onde a gente implanta igreja. Cara, a gente semeia em lágrimas. Semeia em lágrimas. Então eu semeei naquela cidade em lágrimas. E Deus pediu. E eu vou dar. Ele é digno. E se ele me pediu o Maranhão, eu dou porque ele é digno. Amém. E se ele me pediu o Brasil, eu dou porque ele é digno. E se ele me pediu o que ele quiser, eu dou porque ele é digno. Amém. Glória a Deus. Então, a visão e a realidade da dignidade de Deus precisa ser o que move os nossos corações, não a conveniência. Porque é duro seguir a Jesus. Mas é muito gratificante. Muito gratificante, cara. Você chega lá em Imperatriz do Maranhão, aí você vê famílias chegando assim, cara, muito obrigado pela mensagem de vocês. Pá. Cara, tipo assim, hoje eu sou amigo de Deus. Isso é a nossa maior recompensa. Que loucura. Isso é a nossa maior recompensa, não é? Cara, essa é a maior recompensa dessa família espiritual. É onde a gente tem comunidades, levantar homens e mulheres de uma só coisa, amigos de Deus. Homens que têm consciência da presença, que andam por uma só coisa, que vivem essa régua do primeiro mandamento. Esse é o sonho da Igreja One, Everton, em qualquer lugar que ela esteja implantada. Achar uma igreja obediente e fiel no primeiro e no segundo mandamento. Ah, tem 100 pessoas. Está tendo o primeiro mandamento? Bem sucedido. Está tendo o segundo mandamento? Bem sucedido. Ah, tem 1000 pessoas. Está tendo o primeiro mandamento? Bem sucedido. Servo bom e fiel. Está tendo o segundo? Servo bom e fiel. Tem 10.000? Mesma coisa. Está entendendo? Então, as recompensas eternas, o dia do Senhor, o dia onde eu verei assim como Ele é o que move o meu hoje. É o que move o meu hoje. Então, esse é o processo que move o se tornar uma mensagem profética. Ana no templo sonhando ver o Messias, e ela vê. Depois de anos e anos e anos de jejum e oração. Tipo, esse é o nosso... Não acontece do nada, né, cara? Não acontece do nada, cara. Não acontece do nada. Vocês têm quanto tempo de igreja aqui? 3 anos. 3 anos. Do nada, que nem o pessoal fala. 3 anos, cara.
Mas eu vivo isso do podcast também, né, cara? Tipo, Exato. o pessoal acha, foi do nada aqui. Não é, mano. Pergunta pra mim. Demora muito até que de repente de Deus aconteça. Não é fácil. É, cara. Então, você vai lembrar naquele dia, tipo assim, cara, lembra quando tava lá, com menos de um ano, a gente... A câmera aqui embaçando por causa da umidade. Cara, isso é bonito demais, cara.